Mas vamos lá, vamos começar aqui. Já tá gravando? Pode? Putz, pessoal, muito bem-vindos aqui ao início de um glorioso podcast aqui que a gente conversando sobre cacau e todos os assuntos filosóficos desse planeta, nesse time frame aqui. Eu estou recebendo aqui, é uma honra receber aqui em casa mais uma vez e agora conversando nesse projeto de podcast que eu falo já há muito tempo, mas nunca concretizava, e agora finalmente a gente está fazendo isso. Professor Dário Anerte, da UESC no momento, sim, Universidade Federal da Bahia. Estado Estadual de Santa Cruz. Santa Cruz. Isso, já sim. Um professor aposentado, né? Mas continuo trabalhando no cacau. Olha só, e agora nos projetos, explica um pouco sobre os projetos que o senhor vem trabalhando agora. Então, muito obrigado pela entrevista, né? Uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês, né? Reunidos aqui com sua família, né? E visitando um projeto que nós desenvolvemos de forma conjunta. Uhum. Então, cacau faz parte da minha vida, né? Eu fiz meu mestrado depois que eu comecei sou agrônomo, fiz mestrado depois que comecei minha vida profissional. Eu sempre trabalhei com cacau, né? Me aposentei, mas... Como começou isso? Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para ti. Na verdade foi um desejo que eu tinha de conhecer a Amazônia. E aí apareceu uma oportunidade de trabalhar no governo federal através da CEPLAC. Então vim para cá para que, de alguma forma, esse desejo se concretizou. Então, que legal. Vim aqui para a Amazônia para trabalhar com cacau. Década de 80, 70? Isso foi em 85. 85. Isso. Expedições botânicas, todo tipo de... Então, participei de uma expedição botânica, mas fui responsável pelo programa de híbridos da CEPLAC, produção de sementes, de novos cultivares para os produtores. Isso, né? Lá em Marituba, Belém? Em Marituba, especialmente aqui no quilômetro 100, na Transamazônica, onde verdade. tinha uma estação experimental da CEPLAC, que em função das boas terras que tem por aqui, das terras férteis, são as terras roxas, né, tanto em termos de estrutura como de fertilidade, né? Sim. Então o cacau poderia expressar todo o seu potencial genético, né? Então a gente gostava muito de fazer as pesquisas aqui, e nós tínhamos vários experimentos aqui na estação, né? Uhum. Dos quais eu analisava os dados, né? E a gente fazia então as pesquisas para determinar os melhores cultivares para ser plantados aqui nessa região. Uau. Da Transamazônica. Uau, pessoal, olha só, se você é um agricultor aqui da Transamazônica e cultiva o híbrido ou qualquer outro tipo de cultivar agora no momento, todo o cacau aqui da região cresceu, a cultura do cacau aqui cresceu a partir da pesquisa com melhoramentos híbridos, né? Foi um modelo que funcionou muito bem até agora, continua funcionando, mas agora tem novas perspectivas de futuro, né? Em relação à produtividade, precocidade, resistências. Você tem ânimo, muito ânimo, você tem um otimismo em relação ao futuro da cadeia produtiva do cacau, principalmente nessas regiões amazônicas aqui, que é onde a gente está situado aqui na Fazenda Panorama? Então, o cacau nessa região, né? Essa região é o berço do cacau. Na verdade, o cacau é originário da Amazônia. Sim. Né? Então... Mais lá em cima, né? Não, ele é originário da Amazônia, desde lá de cima do Alto Amazonas até o Baixo Amazonas. Ele chega Sim. até basicamente o estuário, né? Onde o rio Amazonas se encontra com o mar. Sim. Então, essa aqui é a região do cacau. Né? E então, é muito interessante que o governo federal, desde o início, quando programou plantar cacau aqui, escolheu as melhores terras. As terras roxas, estruturadas, terras com maior fertilidade, locais com uma boa distribuição de chuvas, né, para plantar esse cultivo. Né? E esse cultivo prosperou através dos agricultores que aqui se estabeleceram, né, e cultivaram cacau, como é o caso do seu avô, que no passado plantou cacau aqui, assim como vários agricultores, né,
que plantaram e continuam plantando. 74 ele começou Exato. a plantar, 76 eu acredito. 85 ele começou a plantar cacau aqui, né? Assim, só para... Ele tinha um plantio anterior, mas a Sim. plantio de uma forma mais efetiva começou em 85. Exato, sim. E nessa data, os experimentos feitos pela CEPLAC já indicaram quais eram os melhores híbridos. Então ele já recebeu semente desses melhores híbridos, né? Sim. E esses híbridos, a gente sabe que são os mais produtivos, né? E que os agricultores dessa região como um todo têm feito bons negócios e são produtivos, são mais tolerantes a pragas e doenças. Então, Tem diversidade. Tem diversidade, Nossa, tem qualidade organoléptica, né? Sim, sabor. E um sabor muito interessante, né? Sim. Tem todas essas características. Mas a gente precisa lembrar que o universo, o tempo, as pessoas, todas evoluem. Sim. E nós precisamos evoluir de forma conjunta. As tecnologias mudam, né? E hoje, além do híbrido, né? Nós não vamos nunca excluir o híbrido. Nós temos os clones, que seriam as novas tecnologias, né? Então, quando você fala em clone, você já traz assim, você tem vários níveis tecnológicos, né? Então você tem muito mais tecnologia do que existia no cacau, né? Como um celular. Antigamente você tinha um celular antigo, aqueles que você fazia o básico. Hoje você tem um celular muito mais evoluído. Sim. Então os clones representam uma evolução dentro do plantio de cacau. Sim. E nós então agora estamos trazendo, né, para essa região, como a gente no passado, né, já ajudou através da CEPLAC a desenvolver os clones, né? Hoje, numa parceria entre a Universidade Estadual de Santa Cruz, né, que nós trabalhamos lá, a gente trabalha por lá ainda, junto com a Mondelez, que é uma chocolateira, né, nós estamos trazendo os clones para cá para testar junto aos agricultores, né? E os agricultores precisam aprovar. É tudo uma pesquisa científica feita de forma organizada, com muito cuidado, né? E, por exemplo, nessa propriedade aqui da Panorama, né, existem 70 clones. Sim. A gente foi lá hoje. Nós fomos lá hoje. Bastante sol. Exatamente. E já com 20 meses, né, existem clones produzindo 1 quilo, 2 quilos. Sim, isso é fantástico. A gente tem que estar... Exatamente. É uma nova tecnologia, é uma nova forma de você ver o plantio de cacau, né? Então, o agricultor dessa região, ele não pode desprezar isso. Ele tem que continuar com o clone que ele tem, mas as novas áreas, se ele puder fazer com cultivares clonais, é um avanço tecnológico. Sim. Precisa de trabalhar, ele vai ter mais entendimento. Isso tudo representa o quê? Se você, quando trabalha com clones, como os clones são feitos de ramos plagiotrópicos, né, que nascem a partir de 40 centímetros, plagiotrópicos são aqueles ramos produtivos. Uhum. Você começa a trazer eles a partir de 40 centímetros, não tem aquele tronco. Sua planta vai ser menor, você consegue controlar mais. Vai ser mais barato trabalhar nela. Vai ser mais barato trabalhar nela. Inicialmente, por exemplo, para você formar... Sim. Você não existe uma memória genética. Você tem que formar de acordo com um padrão que se estabelece através de estudos, através de conhecimentos científicos, né? Então você tem que formar, seguir um modelo. Mas uma vez que você estabelece, você tem condições de produzir 60, 80, né, 100 frutos. Eu digo 3 mil quilos por hectare a mais. Isso mínimo que eu digo é 3 mil. Você tem que fazer um programa de 3 mil. Sim. Né? Isso então facilita controle de pragas e doenças. Você imagina se um dia chegar aqui a munilha, uma planta muito alta, vai ser muito difícil. Espero que nunca chegue aqui, né? Sim. Mas nós precisamos estar atentos a essas questões. Sim, né? os baianos nunca esperavam que a vassoura de bruxa ia chegar lá, né? Nunca esperaram. E chegou. E tem gente até hoje, algumas décadas depois, ainda sofrendo as consequências. Muita gente sofrendo as consequências. Sim. Muito embora, por exemplo, lembra que nossa sede é lá na Bahia. E a gente então evoluiu com essa questão dos cultivares clonais. Sim. Nós lá não temos mais híbridos, não existe a palavra híbrido lá. Só existe a palavra cultivares clonais.
Sim. Né? Porque os híbridos lá nunca funcionaram, né? Então, nós não aceitamos mais os híbridos convencionais, a não ser que se formem híbridos novos, com outras concepções, né? Mas não existe mais essa palavra híbrido lá. Sim. E a gente trabalha com clones. O clone é o futuro, querendo ou não, é o futuro, é o avanço. Toda cultivar de fruticultura tem isso como padrão, né? Citros, por exemplo. Se você olhar citros, são clones. Se você olhar eucaliptos, são clones. Se você olhar outros cultivos perenes de longo prazo, são clones. Sim. Então, cultivares híbridos ainda já representa de alguma forma uma tecnologia mais primitiva. Sim. Né? Não quer dizer que ela é boa ou ruim, as duas têm que caminhar de forma conjunta, mas se o agricultor conseguir plantar um cultivar híbrido, um cultivar clonal, né, ele vai ter uma precisão maior, ele vai ter vamos falar assim, uma perspectiva muito mais clara de quanto ele vai produzir, porque no caso do cultivar clonal, você tem como previsibilidade que cada planta, você tem previsibilidade de produção de cada planta. Sim. No caso do híbrido, você nunca tem, porque você tem um que produz mais, um que produz menos, eles crescem muito. Imagina se chegar uma doença como munilha, que a gente espera que nunca chegue por aqui. Sim. Muito difícil de você controlar. No caso do clone, aqueles frutos estão à sua vista, são mais baixos, né? A ergonometria do indivíduo que está trabalhando lá, ela é muito mais suave, muito mais prática, se adequa mais a uma condição do trabalhador trabalhar nessa condição. Sim. Em vez de estar com uma exatamente. Ele fica, por exemplo, se você está colhendo cacau uma planta muito grande, você fica com dor no pescoço o dia quando você está colhendo. Se você está colhendo à altura da sua vista, você pode colher melhor, você pode proteger o seu fruto aplicando, por exemplo, um fungicida à base de cobre, de uma forma muito mais tranquila. Então você tem N vantagens, né? E muito embora, por exemplo, você precise se acostumar com aquilo. É uma nova tecnologia. Claro. Você tinha aquela tecnologia anterior, chega uma nova, aí você às vezes fica um pouco restritivo, você não quer, mas faça uma área pequena para você acostumar primeiro. Porque acabam tendo novas condicionantes, né? São novos trabalhos, novos desafios. Que parece trabalho a mais, só é trabalho diferente. Exatamente. Agora, na sua opinião, quais são os principais gargalos para o estabelecimento e o desenvolvimento de fato da cultura de novas varietais, novos cultivares em uma região aqui que culturalmente foi não impedida, mas desestimulada de crescer nesse sentido? É falta de capacitação técnica ou falta de validação científica que vocês estão trabalhando para resolver? Qual que realmente é a desvantagem que ainda é difícil de resolver? Eu penso assim que boa vontade resolve tudo, né? Sim, também acredito nisso. Então, existe interesse da comunidade científica brasileira e internacional, né? Para que o produtor dessa região, da região da Transamazônica, né? A região do Pará, né? Também tenha à sua disposição clones, novos clones, né? Então, nesse sentido, está sendo feito, né, aqui nessa região da Transamazônica, né, um experimento na Panorama, Fazenda Panorama, aqui em Uruará, e um experimento em Medicilândia, na Fazenda 3B, fica bem próximo da cidade de Medicilândia. Nossos amigos lá da Copatrans, da Cacauê. Exatamente. Elia Félix, Braulio. Isso, salve nossos colegas lá. Sim. Então, tudo está sendo feito de forma científica, muito bem controlada, né? Não é eu acho, são os dados que vão dizer, aqueles materiais são melhores, etc. O que nós fizemos? Nós fazemos um trabalho que a gente chama assim, cruzamento de bom com bom, né? Se a gente fosse falar em inglês, good by good, né? Aonde por exemplo, nós cruzamos BN34 com PS319, PS319 com SJ02. Todos os craques da seleção. Todos os craques da seleção nós juntamos. Só quem da seleção da Copa de 90, né?
94? Eu não sei. A melhor seleção que já existiu até agora Qual foi a é só melhor? essa. Eu não sei, você tem que dizer. É de Diga lá. 94? Eu não tenho muita ideia de. Eu também não. Então, enfim. Não sei porque eu entrei nesse ramo. Não sei. Não gosto Eu de também futebol. não entendo muito de futebol, não. Eu entendo de cacau. Mas eu gosto de analogias. Bacana. Sim, são os craques. Agora tem uma próxima geração que está por vir, está nascendo Exato. no mundo, está sendo parida. Isso. Como que a gente... E você sabe de uma coisa? Que o Brasil hoje tem as melhores tecnologias de cacau do mundo, né? E que, por exemplo, nós hoje, nos experimentos que nós temos na Bahia, nós já chegamos a produzir 5 mil quilos por hectare, né? E você sabe que o recorde de produção registrado na ciência foi 4.500 quilos, né? Na Malásia. Essa área que produziu isso ficava perto de um vulcão, assim, no lado do vulcão, então são terras muito férteis. Aqui nós produzimos 5 mil quilos. Metal pesado também, imagino. Mas digamos assim, a gente pensando em produtividade, sim, né? sim. Então nós batemos um recorde. Claro. Então o que isso significa é o seguinte: se você plantar clones e fizer um serviço muito bem feito, né? Às vezes a gente fala algumas coisas assim que às vezes é até difícil o produtor compreender. Nós falamos o seguinte: você, para produzir cacau, você precisa ter os fatores de produção equilibrados. O que significa isso? Você precisa ter sol à medida adequada, água à medida adequada, você precisa ter adubo, você precisa ter um manejo satisfatório. Que é poda, exatamente, adubação na hora certa. Sim. Então, hoje, nós temos outro projeto chamado Renova Cacau. O que esse projeto mostrou? Gente, se você fizer o seu trabalho de forma correta, você consegue produzir até 5 mil quilos por hectare. Sim. Depende de você. Sim. Então, isso não existia anteriormente, antes desse projeto. Muito maior do que a média. Muito maior do que a média. A média é muito baixa. Isso significa riqueza para os produtores de regiões que exatamente precisam disso. Agora, você vai falar, vou abandonar o híbrido? Não, se você tiver suas áreas de híbridos e elas aí estiverem produzindo bem, e você acha que vale a pena, depende de você. Continue com elas. Se você tem condição de montar uma área de clones, sim, que é a nova tecnologia, e seguir realmente aquilo que o clone demanda, sim, que são mais tecnologias. Não é você criar uma galinha caipira no seu fundo de quintal. É você criar uma galinha de granja, né, melhorada geneticamente, né? Sim. Uma galinha de granja, você com 38 dias a 42 dias, você abate ela. Certo. Uma galinha de quintal, você vai demorar 3 a 4 meses. Certo. Sim. Mas por quê? Você tem mais tecnologia. Então, quer dizer, ela produz mais cedo o cultivar clonal produz mais cedo. Sim. Você faz uma muda melhor, você trabalha melhor. É toda uma nova tecnologia. Sim. Sim. Aí depende de cada agricultor. Sim. E, inclusive eu nunca vi até agora pessoas usarem esse argumento. Obviamente, a produtividade acaba sendo proporcional no quanto de nutrição se coloca também. Porém, é interessante pensar, não sei se faz sentido isso de fato, mas existe uma certa economia em relação a produzir mais, né? Porque você tem mais lucro com o que você coloca ali. Então existe uma economia de recursos em relação a tempo, talvez combustível, talvez esforço humano, talvez de adubo, em produzir mais com tecnologia genética melhor do que em relação à tecnologia que não é tão maximizada em produtividade? Então, hoje, a grande dificuldade do agricultor, de todos os agricultores, tanto aqui do Brasil, quanto na África, quanto na Ásia, são recursos humanos no campo. Você não tem Sim. mais operários. Sim. Então, o que você precisa de fazer? Você precisa de utilizar mais máquinas, você precisa de fazer um sistema onde você pode usar mais máquinas e maximizar o uso dos seus recursos humanos. Sim. Então, você precisa de colocar... Vamos voltar lá no passado. No passado, uma vaca que produzia 6 quilos de leite era uma vaca boa no passado. Hoje, se ela não produzir 30, ela vai para o açougue, né? Ela é abatida. Sim. Então, a mesma coisa vai ser para o cacau. Ou você faz ele produzir muito, por exemplo, cada planta tem que produzir no mínimo uns 3 quilos,
ou o seu sistema de produção fica inviável, porque seus recursos humanos são muito caros hoje. Você acaba ficando seu adubo é muito caro, você não é competitivo dentro do mundo. Sim. Então, isso aconteceu com café, eu acredito também. Com café, com vacas, com todas as pessoas precisam de ajustar o seu sistema de produção para que ela possa maximizar os seus retornos, os seus lucros, né? Eu ouvi falar que o pessoal do café, a tecnologia. Sim, que começou a mecanização, o pessoal das montanhas não conseguiu mecanizar. Então a única forma de conseguir ter mais viabilidade foi partir realmente para a qualidade, né? Com os arábicas e partir para os microlotes e maximizar para o lado do sabor e do nicho de mercado. Isso, né? Então aí você tem esses dois lados. Isso é interessante. Ou você produz quantidade, né? Que chama bulk, né? Você vai produzir um produto sem muito valor de qualidade organoléptica, né? Sim. Às vezes até física, né? Assim, não tem tanto sabor e não é um produto tão interessante que você vai vender em grande escala no mercado. Sim. Ou você vai agregar valor e produzir um produto mais refinado. Sim. Né? Que as duas coisas, né, podem ser trabalhadas. Eu acho que não é mutuamente exclusivo. Não é. Porque dá para fazer, eu acredito muito que dá para fazer escala, dá para fazer qualidade em escala. Inclusive o nosso grande propósito no próximo ano, além de... Tem muita coisa. Além de implantar o projeto que a gente conseguiu liberar de expansão, tá? Pra gente seguir nessa jornada com os clones e materiais genéticos. E é fantástico a gente ter a sua presença aqui de 6 em 6 meses e se nenhum outro Covid aparecer, tomara. Espero que nunca mais. Tomara, nossa senhora. Nunca mais. Vamos... Próximo século. Nem sei se no próximo século. Não. Tomara que não apareça mais. Some daqui. Some daqui. Pois show Covid. Show. Aí, além disso, a gente precisa continuar produzindo muito com os híbridos que a gente ainda tem, as roças antigas, algumas novas, continuar mantendo essa alta produtividade no platô que o híbrido tem a oferecer. Melhorar a produtividade, que as pessoas, por exemplo, nem sempre... Às vezes você tem uma grande... nem chega no potencial do híbrido. Por exemplo, uma roça de híbridos bem manejadas, ela pode chegar a 3 mil quilos por hectare. Né? Se você já tiver um plantio já acima de 7 anos, né? E aí o que você tem que fazer? Você tem que dar um bom manejo. Sim. Agora, uma roça de clones, você pode chegar a 5 mil hectares. Né? Então você tem esses dois lados. Você tem que trabalhar. Claro. Para que isso aconteça. Sim. Né? E aqui, por exemplo, nós estamos testando aqui na nossa região, na Panorama, são 70 novos clones. 50 que trouxemos da Bahia, de um programa de melhoramento que a gente vem desenvolvendo, né? Alguns que são já bons materiais lá na CEPLAC, que a gente está testando aqui para os produtores dessa região, com coleta de dados, para que eles possam comparar, né, todos os clones. Nós temos 70, nós vamos comparar todos eles, todos os aspectos. E mais os clones que nós selecionamos na fazenda Panorama, que está aqui no experimento da Panorama. Nossa, é fantástico as primeiras vezes que a gente foi nas roças e a gente provou, começou a aprender que o cheiro, o aroma da polpa e o sabor da polpa, a gente consegue identificar características que acabam indo para amêndoa se essa genética for fermentada. E enfim, dá pra gente ter informações prévias, né? Dá pra ter uma prévia disso. Corretamente. Né? Aí a gente observa, faz toda uma análise daquela planta, daquele indivíduo, e a gente pode escolher multiplicar esse indivíduo para ver se realmente pode virar um cultivar novo, né, no mercado. Isso é fantástico, porque são novas aplicações. Às vezes um cultivar que ele vai ter uma produtividade um pouco mais abaixo, mas ele vai ter talvez um aroma, um sabor que é muito procurado por clientes. E isso o mercado vai decidir, mas não dá para ter produtividade muito abaixo do que é esperado também. Então tem todo um equilíbrio aí. Não existe, eu acho, que a planta perfeita, né? Não. Isso é o seu trabalho chegar o mais próximo disso. E ciência, nós trabalhamos que não existe a verdade, existem asserções sobre temas. Então, por exemplo, sempre nós estamos evoluindo. Né? A vida é como se fosse uma evolução. Né? E na ciência e no trabalho a gente faz a mesma coisa. O que hoje é um cultivar bom,
né, amanhã ele é superado por outros cultivares, né? Então, além desses clones que a gente está fazendo, né, nós estamos trabalhando também com novos cavalos, novos porta-enxertos, cavalos clonais. Sim. O cavalo explica para quem ainda não o cavalo conhece seria, tanto. você tem o cavaleiro, que nós chamamos, é o clone para o PS319, SJ02, C151, nós chamamos isso de cavaleiro. É o que vai em cima. O que vai em cima. O cavalo é aquele que é o sistema radicular, né? Então hoje a gente usa, na Bahia pelo menos, né, e é recomendado para todo o Brasil, o Parazinho Maranhão, que chama cacau comum, né? Mas hoje o que nós estamos fazendo, né, avançando cientificamente, a gente faz cultivares clonais. Nós enraizamos chupões, né? Você tem aqueles chupões, nós enraizamos. Sim. E hoje a gente já tem alguns cavalos que tem de 3 a 5 pivotantes. E a gente planta essas plantas sem terriço, Só no substrato. sem substrato. A gente tira toda a raiz, tira todo o substrato da raiz, você já planta a raiz nua, né? E ele funciona muito bem. Uau. Então a ideia é o seguinte: você padronizar o seu cavalo e o seu cavaleiro, ou você ter a copa padronizada com uma genética e o seu sistema radicular com outra genética, que a gente chama as pernas e a cabeça. A perna e a cabeça. Então você vai ter tudo padronizado. Se você tiver tudo padronizado numa roça, mais ou menos, você tem 2, 3, 5 hectares. E se você adubar ela corretamente, fazer todos os traços corretos, né, então você tem uma melhor perspectiva de quanto aquilo pode produzir e a qualidade daquilo. Sim. Então você tem todo, por exemplo, uva, essas culturas, cada cavalo ele pode produzir um tipo de qualidade de uva, um tamanho de cacho, ele pode ser mais tolerante a determinadas doenças no solo, etc. Ele pode absorver mais nutrientes, ele pode, por exemplo, uma seca, fazer com que a planta ela não sofra tanto. Sim, rustificado, né? Rustificar. Sim. Então você tem todas essas condições em que a gente então está trabalhando para oferecer no futuro clones e porta-enxertos melhores. Sim. E mais adaptados a cada região e para o produtor. Isso é né? fantástico. E com essa diversidade, com essa galeria à disposição do produtor, o argumento principal de quem não gosta muito do modelo dos novos clones, de quem se sente um pouco ameaçado com isso, que tem um argumento que eu acho válido, que é a questão do medo da segregação genética, de produtores plantarem só C151, PS319, as variedades mais produtivas, assim como de fato acontece, por exemplo, o abacate tem algumas variedades que são... Porque na hierarquia das coisas, os melhores geralmente chegam no topo e as pessoas adotam esse, principalmente. Correto. Agora, com mais variedades à disposição, que tem aplicações diferentes, que tem resistências diferentes, que tem atributos diferentes, como que o senhor recomenda que o produtor diversifique, varie a sua produção, para evitar que, por exemplo, uma doença pegue e mata tudo de uma vez? Que esse é o principal argumento válido que eu acho que... Você nunca deve produzir um único cultivar. Certo. Por exemplo, existem, por exemplo, você pegar eucalipto, você pegar pino, você pegar várias dessas outras culturas perenes, né? As pessoas não plantam um único cultivar. Você planta um bloco, cultivar outro bloco cultivar 2, outro cultivar 3, né? Sim. De sorte que você tem uma variabilidade genética como tem no híbrido. Sim. Só que a variabilidade genética lá, ela é mais controlada, ela é mais, vamos falar assim, organizada. Quando você não tem, a gente chama de segregação genética, né? Você não tem essa variação tão grande, de sorte que ela prejudique você. Por exemplo, num plantio de híbridos, você tem talvez aí uns 30% de plantas altamente produtivas, né? Mais uns 50% de plantas que são mediamente produtivas e uns 20% de plantas que produzem muito pouco. Então você tem uma variação dentro desse conjunto de plantas. No final, a sua produtividade média vai decrescer. Se você tivesse clones e que você os tratasse de forma onde todos recebem
a mesma adubação, os mesmos tratos agronômicos, né? Se faz o mesmo manejo, todos eles produziriam igual ou iguais. Dentro da mesma variedade. Dentro da mesma variedade. Então isso faz com que você tenha uma maior previsibilidade de produção. Sim. Você sabe, por exemplo, imagina que você é uma pessoa que quer produzir uma qualidade. Em vez de ser uma coisa misturada ao acaso, porque o caso do Crohn, você tem uma mistura. Como é que a CEPLAC faz? Ou como ela fazia, né? Lembra que eu já trabalhei na CEPLAC, eu fui melhorista. Existe distinção entre a CEPLAC, Bahia, Pará e outro estado também, mas mesmo aqui no Pará, a gente distribui um mínimo de 5 cultivares, 5 híbridos juntos, para ter uma heterogeneidade e para ter... eles são autoincompatíveis, não são autocompatíveis, não são autocompatíveis. Você precisa ter essa mistura. Sim. No caso dos Crohns, eles precisam cruzar. Eles precisam cruzar. No caso dos Crohns, eles se auto-cruzam, se auto-polinizam. Certo. Né? Então, isso faz com que a produtividade aumente. Eu estava pensando em algumas analogias sexuais, mas eu acho que vai fugir um pouco eu acho que sim. da faixa etária do programa. Vamos deixar do jeito que está aí, né? Deixar a planta lá mesmo. Para de antropomorfizar a planta. Exatamente. Né? Deixa ela cruzar com ela mesmo. Né? Para você não ter, por exemplo, assim, a polinização, ela é feita através de pequenos insetos, né? Sim. Que são as moscas do gênero Forcipomia. Sim. Elas então, por exemplo, existiam muitas contradições em relação à polinização. As pessoas falam, as flores abrem. Ainda não ouço muita contradição. Então, mas isso, graças a Deus, nós conseguimos esclarecer algumas coisas. Isso é muito importante. É até de primeira mão essa informação. Ela é protagonista ou não? Não, a planta, na verdade, ela abre as flores à noite, durante das 10 até as 2 da madrugada, abre a maior parte das flores. Os polinizadores, eles são noturnos, por isso que a gente não os vê. Né? Então é uma coisa nova, né? Que a ciência não tinha ainda. A ciência dizia o seguinte: os polinizadores, as flores abrem até 10 horas, até a tarde. Não é nada disso. Essa musiquinha mítica aí que não tem nada disso. As flores abrem à noite. E os polinizadores agem à noite. Aí tem mais uma outra descoberta que nós fizemos, muito interessante, que a gente ainda vai publicar artigos sobre isso, que se você olhar uma flor, né, ela é pentâmera, ela tem 5 estaminóides, ela tem 5 pétalas, ela tem 5 sépalas. Se olhar as pétalas, elas têm umas linhas assim que chama linhas guias. O pólen, durante a noite, pelo vento, etc., ele cai em cima das linhas guias. E os insetos vêm ali naquela linha guia, se lambuzam de pólen, né? O pólen, os insetos, eles têm umas certas pelos. Eles pegam um tipo de seiva dessa... Não, eles vão através das seivas, através dos, vamos falar assim, dos açúcares. Eles ganham algum tipo de açúcar nessa flor, né? Exatamente, Tem uma troca. Eles se contaminam com o pólen fica agarrado nas costas deles. Eles vão lá no estigma e polinizam. Isso era uma coisa que a literatura nunca mostrou isso. Então a gente está fazendo pesquisas e já descobriu isso, né? Uau. É muito legal. E ele é o polinizador principal. Questão de porcentagem. Assim, a questão é assim: o que nós descobrimos primeiro, descoberta número 1, a polinização, a flor abre à noite. Sim. Então, produtor, coloca a foto da Forcipônia, né? Forcipônia. Moscas do gênero Forcipônia. São várias moscas. Forcipônia. Ok. Pequenos insetos que ficam durante a noite fazendo essa polinização. Caramba. A gente imagina que seja à noite porque existe uma inteligência da planta. A pergunta é: por que a planta de cacau abre a flor durante a noite? Porque tem insetos durante a noite para polinizar. Então a gente parte desse pressuposto, né? Nós ainda vamos fazer uma pesquisa subsequente, colocando lá armadilhas para verificar quais são esses insetos que frequentam essas plantas durante a noite. Né? Mas será que existe algum tipo de sincronia com as fases da Lua? Eu não saberia te falar. Eu só sei que assim, 2 coisas nós descobrimos. Primeiro, a flor abre durante a noite. Então a gente acha que a polinização é feita noturnamente. Segunda coisa, o pólen
cai em cima das linhas guias. Isso não existia também na literatura, né? A gente já sabe disso hoje. Então, a partir de lá, o pólen é espalhado. A gente não sabe ainda quais são todos os insetos. A gente fala, existe na literatura diz que são moscas do gênero Falciparum. Nós vamos fazer uma pesquisa mais acurada para entender isso melhor. Mas duas questões nós já achamos. Uma que a flor abre à noite e a outra que a flor cai em cima que o pólen cai em cima das linhas guias. Fantástico. E que de lá ele é transportado. E se eventualmente valeria a pena como isso, então, que coisa prática isso leva para o produtor? Sim. Então, quando você está fazendo plantios clonais, você deve fazer com que você tenha a parte de folhas mais ou menos uns 60 a 80 centímetros acima da copa, assim, na copa acima, que você tem as folhas para ela fazer a fotossíntese, né, gerar os carboidratos, que são os açúcares, para poder fazer a planta funcionar. E abaixo dali você tem que ter a região de produção limpa, que ventila, para que as moscas elas possam fazer essa polinização, né? E o vento passar lá e balançar as flores para que os pólens caiam em cima das linhas guias. Uau! Porque se você tiver uma área não muito podada, você não tem vento, você tem menos insetos polinizadores. Tem mais doença fúngica. Você tem mais doenças fúngicas. Isso facilita além da colheita, a aplicação de um fungicida. Então tem todo um novo conjunto de conhecimentos sendo gerados para mostrar ao produtor como ele deve trabalhar melhor para que ele tenha mais polinização e mais... por exemplo, nós produzimos 5.000 quilos por hectare sem usar máquina, sem usar fazer uma polinização artificial, sem nada. É só uma questão de manejo. Então, como nós fazemos? Nós abrimos, deixamos aquelas hastes produtivas, né? Todas abertas para que o vento corra e possa fazer com que os pólens caiam em cima das linhas guias, e a partir de lá a gente imagina, né, através da literatura, que a gente ainda vai fazer pesquisa, os insetos levem para os estigmas para que as flores possam ser polinizadas. Uau, isso é fantástico, obrigado por passar essa informação. E professor, eu quero deixar essa nossa primeira conversa, eu espero que de muitas, com uma pergunta em relação... O que o senhor acha? Na verdade, o que o senhor falaria para os novos pesquisadores que teriam algum tipo de interesse no cacau em relação a esse tipo de carreira e realmente qual a sua perspectiva em relação às próximas décadas em relação à cadeia produtiva do cacau, os melhoramentos genéticos e tudo isso? Certo. Com relação aos pesquisadores, né? Geralmente o pesquisador é formado de forma... Cada pesquisador, ele, durante seu mestrado, doutorado, ele trabalha numa única disciplina. Um geneticista, um fitopatologista, um entomologista, uma pessoa que trabalha na agronomia. Uma especialização. Isso é muito importante. Mas isso é uma forma acadêmica de treinar as pessoas. Na vida real, para você ajudar o produtor ou para você gerar pesquisa e desenvolvimento, né, P&D, é preciso que mais de que um profissional trabalhem para que eles formem, por exemplo, uma área de pesquisa, aonde você tem profissionais de diferentes áreas trabalhando para que eles compreendam, né, fazendo aquela pesquisa na prática, como é que você faz com que o cacau venha a produzir. Então, por exemplo, eu sou um geneticista, um melhorista, eu trabalho com melhoramento, mas não adianta eu trabalhar com melhoramento se a parte de agronomia ficou para trás, se a parte de fitopatologia ficou para trás, fisiologia. Eu tenho que ter experimentos onde eu integro, eu chamo multidisciplinar, porque cada disciplina você trabalha 5, 6 disciplinas, e interdisciplinar, aonde você faz com que as disciplinas conversem entre si, para que exista não somente a compreensão de cada uma das disciplinas, mas, por exemplo, a interação, né, e a sinergia entre essas disciplinas.
Então, esse para mim é o grande segredo. Por exemplo, a pesquisa no Brasil, né, ela é feita muito de forma disciplinar, uma única disciplina da genética, de patologia, mas nunca de forma integrada, né? Então eu acho que quando você pensa em fazer P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, você precisa de trabalhar dessa forma. Você tem que trabalhar a pesquisa de forma individual, mas quando você quer levar esse conhecimento para o produtor, você tem que integrar tudo isso. Um holístico. É uma forma mais holística, de forma mais integrada, de forma multi e interdisciplinar. Caramba. Isso não acontece muito na pesquisa do cacau, né? Então hoje nossos experimentos, de maneira geral, especialmente os de agronomia, né, eles são todos trabalhados dessa forma. Então a gente consegue, hoje nós trabalhamos com fatores de produção, que a gente chama. O que é isso? Primeiro, os principais fatores de produção chama-se genética. Você tem que ter uma boa genética. Por exemplo, a genética, ela é responsável, se você for olhar hoje, qualquer uma das agriculturas, imagina que você tem trigo, milho, café, cacau, 50% da produção é devido à genética. É como se fosse um chip que você tem um computador, ali já é genética. Sim. O resto, 50%, é manejo. Certo. Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma boa genética. Depois, você tem que ter um bom manejo para que você, de uma forma, juntando tudo isso, você consegue ter elevadas produtividades. Sim. Boas técnicas. Boas técnicas. Você não pode ter isso de forma, um trabalho genético, tu faz, mas nunca integra. Você tem que integrar todo esse conhecimento para que isso chegue ao produtor. Sim. Sim. A máquina é realmente inteira, né? Exatamente. As engrenagens todas. Não adianta eu ser um geneticista, um bom geneticista, um fitopatologista, um entomologista, Sim. se eu não coloco o meu conhecimento dentro de um sistema produtivo, onde todos esses conhecimentos podem interagir, né, de forma interdisciplinar, para que você, por exemplo, voltando, nós hoje temos um recorde, nós produzimos 5.000 quilos por hectare em cacau. Fantástico. A maior produtividade registrada anteriormente foi 4.500 quilos na Malásia. Por que nós fizemos isso? Porque nós olhamos os fatores de produção. O que quer dizer isso? Um solo profundo, né? Se você não tem irrigação, por exemplo, é um solo talvez que seja capaz de reter mais ou menos 200 litros de água por metro cúbico, né? Durante, na capacidade de campo. Um solo profundo, um solo corrigido, o pH corrigido, o alumínio. E as adubações a gente faz de 4 vezes por ano, 3 em 3 meses, uma adubação parcelada. Se você tem essa condição, você consegue ir sol à vontade, né? A gente prende sol até você ter mais ou menos 80% de radiação chegando sobre a copa. Se você colocar sol pleno, você tem muito ataque de insetos. Se você colocar uma coisa assim, onde você tem um certo equilíbrio, né, até 80% de sol chegando sobre as copas, os cacaueiros, você tem menos insetos. Sim. Então, meio que otimizar os fatores de produção, que esses todos que eu falei, para que você tenha o máximo de produtividade, né? Então, essas coisas estão ficando mais claras para o produtor, através das nossas pesquisas, né? E isso vai chegar ao produtor, e o produtor então vai ter um melhor entendimento de como ele deve plantar, em que lugar ele deve plantar. Em vez de você ter áreas muito extensivas, talvez você tenha 50 hectares, você com 10 hectares, você produz o que você tem 50. Exatamente. Esse é o caminho, né? Exatamente. Menos mão de obra, menos recursos. Exatamente. E você ainda tem área sobra para diversificar em outra cultura. Exato. Né? E enriquecendo toda a força da sustentabilidade do cacau, porque ele sozinho também, ele fica de uma perna só. Aí isso. Pode dar um problema, ele fica enfraquecido, você não tem outro recurso. Fazer uma diversificação, né? Esse tipo de conselho para os pesquisadores serve muito bem para todo tipo de profissão. Pessoal, eu acho que a gente tem que se capacitar, a gente tem que ser bom no que a gente faz em questão de especialidade, porém a gente precisa ser bom também nas áreas adjacentes, cinéticas. Interdisciplinaridade, né? Para a máquina ser mais complexa, funcionar melhor. Não adianta eu entender de um motor de um avião, né? E vamos falar assim, de uma hélice, de uma turbina, de
Enfim, eu tenho Sim. que entender do conjunto, tenho que fazer esse trem funcionar. Sim. Então, a mesma coisa de eu pensar na agricultura. Sim. Eu tenho que integrar todos os conhecimentos para que eu possa maximizar, né, a participação de cada um. Sim. Na produção. Professor, isso me inspira muito como produtor, para eu me capacitar mais. Eu já falei isso algumas vezes, é bem cafona. Meu sonho era ser um cientista maluco quando criança. Eu meio que desisti um pouco desse sonho. E agora, como agricultor, e tendo toda essa complexidade nessa cultura que o cacau, que é apaixonante, porque a gente, como ser humano, a gente tem um bichinho na cabeça que faz a gente se apaixonar por coisas complexas, a gente resolver esse quebra-cabeça infinito, né? E o que eu puder deixar de contribuição no futuro também, isso me dá uma motivação. E a gente precisa ser competente no que a gente faz. Então, como produtor, eventualmente eu pretendo me capacitar cada vez mais, né? A gente tem que lidar com gestão, o senhor é produtor também, né? Tem que lidar com liderança, mão de obra, né? A gente tem que manejar isso tudo, tem que ter conhecimento um pouco da parte mais prática, né? De correção de solo, de entender que a gente precisa ter consultoria de pessoas mais especialistas e a gente precisa tomar as boas decisões. E mesmo assim, o clima pode te dar uma rasteira, né? E as plantas podem não corresponder e você pode ter uma safra ruim e você vai ter que lidar com isso e faz parte do jogo, né? Então, obrigado pela honra aqui de voltar aqui na Panorama e aceitar sentar comigo, mesmo estando cansado depois de um dia de viagem, depois uma tarde inteira passando sol, a nossa água acabou. E mesmo a água tendo acabado por algumas horas, a gente não parava de conversar, porque cacau é fantástico. É apaixonante, é uma prosa de... Não é vários dias, são várias vidas. Verdade. Né? Eu que agradeço muito, né? Sim. Essa nossa parceria, né? Essa possibilidade da gente estar conversando, né? Da gente estar discutindo, né? E também informando, né, as pessoas, né? Sim. Às vezes a gente fala de uma forma muito científica, etc, né? E às vezes as pessoas acham que talvez não seja tão assim, né? Que não precisa ter todo esse cuidado, mas a agricultura, você precisa fazer uma boa agronomia, você precisa ter um bom manejo, você precisa ter as decisões certas. É uma empresa, é uma atividade empresarial, é um negócio. Sim. Né? Então você tem que escolher aquilo que vai te dar melhor retorno, vai te dar lucro, né? Para que você sustente. Então eu penso assim sempre, que um agricultor de cacau, ele precisa ser uma pessoa que tenha lucro, que possa ter boas condições de vida, que possa dar estudo à sua família, Sim. que tenha uma boa casa, que tenha carro, que tenha moto, que tenha... E o orgulho de participar dessa cadeia. Não, e dos filhos talvez se apaixonarem também por isso, né? E não ter e não continuar essa tendência de êxodo rural para a cidade, outras culturas, pelos problemas e dificuldades que ocorreram ao longo da história toda, principalmente nessa região, que ainda não tem asfalto, tem vários problemas assim, aqui na Amazônia. Eu mesmo me sentia assim quando era criança, e eu conheço alguns outros colegas que também se sentiam assim, e muitos outros não voltaram ainda. Sim. Tem outras profissões para fora, os pais envelhecem, continuam na roça, às vezes não, e a cultura acaba se enfraquecendo assim. E eu acho que a gente mostrando essa complexidade, essa riqueza, o que tem, eu acho que mais gente vai ficar animado para talvez voltar e se apaixonar pelo cacau também. A gente não tem ciúme. Eu acho assim que você é uma das pessoas assim que gosta do cacau, né? Porque eu sei que você realmente gosta. Uma relação de amor e ódio. Uma relação de amor e ódio, né? E você é um jovem. Mais amor do que ódio. Mais amor do que ódio. É um jovem, né? Curioso, né? E eu fico feliz, né? Que, vamos falar assim, as gerações passadas estão sendo substituídas, né? Pelo cacau, de uma forma mais tecnificada, de uma forma mais orientada, né? Eu não só vejo isso aqui através de você. Lá na Bahia, hoje, você tem muitos jovens que estão voltando para o cacau, pelas possibilidades de você fazer uma agricultura mais tecnificada, mais orientada, você produzir um produto de qualidade, você participar de todo esse debate da questão do cacau, né? O Brasil tão rico
em termos de possibilidade de produzir chocolate, de produzir outros produtos derivados do cacau, né? Sim. Então nós precisamos de aproveitar isso, né? Nós brasileiros gostamos de agricultura, nós gostamos do cacau, nós somos apaixonados, né? Então vamos curtir aí esse lovely food que é o chocolate, né? E essa maravilha que é o cacau. Obrigado aí, muito obrigado. Pessoal, professor Dário, valeu.